Boa noite e a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja conosco. Soberano Deus, eterno Pai, te agradecemos nessa noite, Deus. Exaltamos o teu nome, Pai. Espírito Santo, cubra a nossa vida com o teu sangue, Jesus. Senhor, que essa palavra venha falar profundamente aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos estar meditando nesta noite em Jó, capítulo 42, versículo 10. Deus oferece a Jó o dobro da prosperidade que tinha antes. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram. E comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, e até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Que palavra, hein? Palavra poderosa. Quando a gente começa já aqui a meditar, a gente já consegue ver o poder do Deus que nós servimos. Deus permitiu Satanás tocar em tudo de Jó, na saúde dele, tirou tudo material que ele tinha. Mas a fé de Jó permaneceu intacta. A fé de Jó e a perseverança dele ao Senhor, a credibilidade que ele tinha em Deus, em momento algum se abalou. A esposa dele disse para ele: amaldiçoa este Deus e morre. E ele disse: como fala tu, uma louca mulher? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó perdeu tudo, os filhos, gado, terra, tudo, até a sua saúde. Ele ficou se coçando com cacos de telha. E ele não blasfemou contra Deus para dizer: Senhor, o que está acontecendo comigo? Não quero ficar nesse estado. A esposa dele blasfemou e ele a repreendeu. Que a nossa fé venha a ser assim, edificada na rocha que é Cristo. Sei que não é fácil. A gente falar é muito fácil, né? Mas viver não é. Realmente não é fácil. A gente conseguir ali perder algo e continuar feliz. Perder coisas. Às vezes nossa saúde está abalada e a gente se manter com a fé. Mas é aí que devemos perseverar. Porque depois que passamos por todos esses processos de perda, talvez uma enfermidade, isso tudo vai ser para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, que venhamos reconhecer em cada circunstância que passarmos, até mesmo nas circunstâncias de perda, que Deus está ali. Quando a gente está passando por um momento difícil, Deus não está, Ele não está nos vendo e nem está dormindo, como se não estivesse vendo a gente. Sim, Ele vê a todo momento. E a palavra do Senhor diz que se nos escondermos até no mais profundo abismo, ali o Senhor estará. Então devemos crer que quando estamos passando por algo difícil, sim, o Senhor está vendo, sim. E aquele momento difícil é necessário para a nossa edificação, para a nossa preparação. Deus não prepara a bênção para a gente. A prosperidade, a saúde, o milagre, algo impossível, Ele não prepara essas coisas para a gente. Ele prepara a gente para receber aquele algo. E a palavra do Senhor que diz que as 3 filhas de Jó,
Eram as moças mais formosas daquela época. Então Deus deu coisas para ele muito além do que o que ele tinha antes. Mas ele se manteve perseverante na rocha, ele se manteve firme. Satanás não conseguiu tocar na fé dele. A fé dele esteve inabalável, firmada numa rocha. Deus é a nossa rocha, Deus não é uma areia. Se construirmos uma casa na areia, certamente ela tombará em pouco tempo. Mas na rocha não. Cristo não cai. Jesus é uma rocha inabalável. E aqui o Senhor fala, né? Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi e 1.000 de jumentos. Então aqui está dizendo, né, que o Senhor enviou ali os amigos de Jó. Quando você recebe algo, às vezes alguém te dá algo, uma pessoa que você nem espera, te presenteia com algo, te oferta algo, pode ter certeza absoluta, talvez aquela pessoa não saiba o que aconteceu, mas foi uma ordem que o Senhor deu para ela: entregue isto àquela pessoa. E aquela pessoa sente aquela vontade de te dar uma coisa, de te presentear com algo, abençoar a sua vida. Tenha certeza naquele momento ali que foi o Senhor que deu aquela ordem para aquela pessoa fazer aquilo, independente dela ser cristã ou não. Que o que Deus tem para fazer na nossa vida, ele não depende das pessoas. Ele pega e faz e ponto. Ele é um Deus todo-poderoso, ele criou tudo. A terra era sem forma e vazia, e tudo que há foi ele que criou. Que Deus é esse? É um Deus que tudo pode, que nele devemos crer, que tudo ele pode. E Jó não se abalou, a fé dele estava inabalável. A fé, a perseverança, ele não murmurou. Para dizer: Senhor, por quê? Por que eu estou sofrendo? Que Deus é esse? Cadê o Senhor? O Senhor está aqui e ele está vivo, nunca se esqueça. Ele morreu sim, mas ele ressuscitou e vivo está. Ele apareceu a Maria Madalena bem vivo. Vivo, 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 vivo. Por que choras, mulher? Ele não está mais entre os mortos. Quem você procura não está entre os mortos. Ele disse isso a Maria Madalena. Ele vive e reina. Ele é um Deus vivo. Ele não é uma estátua. Ele não é nada. Ele é um Deus incrível que te ama de uma maneira espetacular. Jesus foi morto à cruz por amor a nós. Nunca devemos duvidar que Jesus nos ama. Nunca. Por pior seja a coisa que a gente faça, Jesus nos ama. Jesus não disse assim, o Pai não disse: meu filho vai morrer na cruz para as pessoas assim, assim, assado. Não, Jesus morreu para comprar a nossa vida. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Eu vou estar lendo algo nesta noite para a meditação dos irmãos. Deus transforma o nosso azar em sorte. Neste texto sagrado, nós vamos aprender que o Senhor transforma fracassos em vitórias, azar em sorte, maldição em bênção e o mal em bem. A história de Jó nos mostra que o propósito final de Deus para a nossa vida é sempre o melhor. Às vezes, por mais pessimista que somos, o propósito de Deus ele é o melhor. Os planos do Senhor são maiores que o nosso. Melhores que os nossos. Nosso Deus é um Deus infinito. E Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. E Ele nos prepara para isso. Às vezes está doendo. É o processo da preparação. O processo da transformação. Veja como uma borboleta, ela se prepara para começar a voar. Ela passa por um processo ali milagroso. Depois ela tem ali as suas cores que foram pintadas pelo Senhor, mas antes ela passa por um processo, e assim somos nós. Teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Cristo venceu o mundo e nós também venceremos, mas em nome de Jesus, não com as nossas próprias forças. O fracasso do apóstolo Pedro ao negar Jesus 3 vezes foi transformado num arrependimento sincero, e ele teve a chance de reafirmar por
3 vezes que ele amava Jesus de verdade. Para as pessoas que não creem, a morte de Jesus numa cruz foi um fracasso. Porém, Deus transformou o sacrifício de Jesus na cruz em vitória para a nossa vida. O apóstolo Paulo escreveu: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Deus nunca vai estar no mesmo nível que a gente. Ele sempre estará acima, por isso devemos colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida em tudo. Antes das nossas coisas materiais, antes dos nossos sonhos, antes do que temos, antes do que queremos, antes do que sonhamos, antes dos nossos empregos, antes dos nossos filhos, primeiramente é o Senhor. O amor dele tem que vir em primeiro lugar em nosso coração. Todas as vezes que Balaão abriu a sua boca com a intenção de proferir maldição sobre Israel, o Senhor convertia as palavras deste em profecias de bênçãos para o povo de Deus. Paulo afirma que Deus transformou a maldição que Cristo suportou na cruz em bênção para todos nós. Em Romanos 11:12, Paulo ainda afirma que a transgressão de Israel redundou em riqueza para o mundo e ao seu abatimento em riqueza para os gentios. A má intenção dos irmãos de José em vendê-lo como escravo para o Egito foi transformada por Deus em bem para todo o mundo, inclusive para os próprios irmãos de José. O apóstolo Paulo afirma que Cristo se fez pobre para que fôssemos ricos. Em Romanos 8:28, Paulo diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ao ver os males com que Jó foi acometido por ocasião de sua terrível prova, muitos diriam que Jó estava azarado devido a tantas pragas com que foi acometido. Porém, Deus transformou o azar de Jó em sorte, fazendo com que o último estado de Jó se tornasse bem melhor que o primeiro. Paulo afirma que a humilhação de Cristo na cruz foi transformada por Deus em sua mais alta exaltação. Paulo diz que Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezadas e as que não são para aniquilar as que são. Conclusão. Aprendemos que o Senhor planeja sempre o melhor para a nossa vida, mesmo quando não compreendemos. Isso vai acontecer, não vamos compreender. Como iremos compreender um Deus tão grande, um Deus que está tão acima de nós? No momento de dor, a mulher de Jó não compreendeu que Deus queria fazer algo muito melhor. Ali ela disse: amaldiçoa este Deus e morre. Falou para ele. E ele disse: tu tá louca, mulher. Deus me deu, Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Mesmo quando não compreendemos, ao final de tudo, acabaremos entendendo o propósito de Deus para a nossa vida. Que essa palavra venha germinar o seu coração. Deixe o seu like, compartilhe com alguém que você acha que está necessitando de ouvir uma palavra de fé, de esperança. Semeie a sua semente num terreno fértil. Que a sua palavra jamais voltará vazia. Em nome de Jesus. Vamos estar orando nesta noite. Querido Deus eterno Pai, Jesus, perdoa, Pai, nossos pecados, Senhor, Espírito Santo da verdade. Senhor, toma o nosso lar nesta noite em Tuas mãos. Cubra a nossa vida, Pai, com o Teu sangue, com o sangue de Jesus. Espírito Santo, guarda o nosso lar, nos livra, Pai, de toda contrariedade maligna. Toda obra, Pai, de Satanás venha ser queimada nesta noite. Tudo que não for de Ti, Pai, que venha cair por terra nesta noite. Espírito Santo, visita essa pessoa que está com dor nesta noite. Toca, Pai amado, no sangue desta pessoa, Pai. Toca no corpo, toca na mente, na alma e no espírito. Fortaleça, Pai.
Preenche o coração desta pessoa vazio, Pai, com Teu Espírito Santo. Só o Senhor é capaz de preencher um vazio tão grande. Ó Espírito Santo, nos dê sabedoria, Pai. Livra toda inveja, Pai, da nossa vida. Tira toda inveja, olho ruim. Queima nesta noite em nome de Jesus. Pai, nos dê uma noite abençoada. Nos dê bons sonhos, que não venhamos ter pesadelo, Pai, mas sim que venhamos ser visitados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Jesus, acampa o Teu exército de anjos, Pai amado, sobre a nossa casa nesta noite. Espírito Santo, se faça morada, Pai, em nosso lar, Jesus. Toma as crianças em Tuas mãos. Essa pessoa, Jesus, que está com depressão, ansiedade, Jesus, não sabe o que fazer, chorando, Pai, o dia inteiro. Oh, Jesus, alivia, Pai amado, esse fardo. Oh, Jesus, na Tua presença o nosso fardo é leve e suave. Jesus veio para que tivéssemos vida e vida com abundância, Pai. Oh, Jesus, trabalhe em nossa vida, em nossa mente, em nossos corações. Nos dê muita força, Pai, para lutar contra Satanás. Muita força, Jesus, para perseverar. Renova a nossa fé a cada manhã, Espírito Santo. Oh, Deus, te agradecemos por tudo. Jesus, seja exaltado nesta noite. Tu és, Pai, incomparável. Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos. O Senhor, quem é o Rei da glória? O Senhor é o Rei da glória. Oh Pai, abençoe a nossa noite, em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. A paz do Senhor, que Deus abençoe a nossa noite.